Então, aqui dentro da área de trabalho do operacional, a gente vai iniciar o treinamento dentro da etapa, né, da operação aqui do dia a dia. E assim, vocês vão ver que existe dentro das áreas, dos quadros diferentes, então judicial, extrajudicial 1, extrajudicial 2 e extrajudicial 3. Então, eu expliquei no treinamento anterior, mas eu vou repetir aqui. O que é isso? O extrajudicial 1. O judicial, como o nome já fala, são procedimentos judiciais independentes, se é trabalhista, civil, criminal, etc. Extrajudicial 1 são procedimentos referentes a contratos, notificações, regulamentos, documentos, dúvidas, análises, reuniões, diligências e meras assinaturas. O 2, registro de marca, e o extrajudicial 3, procedimentos administrativos. Então, tem aqui um dos últimos formulários, né, o que são EJs, caso vocês esqueçam, a explicação de cada um. Só que o judicial, para mim, ele foi a base, talvez seja o mais complexo, ele foi a base para os outros. Então, por isso eu vou iniciar por ele. E é o que eu vou, de repente, demorar um pouquinho mais. Os outros são mais simples, então a gente vai passar de uma forma mais rápida, porque a base toda é essa daqui. Então, no momento em que ele cai aqui para mim, como uma demanda judicial, ele vem aqui para o meu grupo de novas demandas. Ele já vai vir, tá? Vocês podem ficar tranquilos, que ele normalmente já vai vir, porque essa demanda que eu criei, por último lá, criei um pouco mais rápido, para não estender tanto. Ele já vai vir com um setor responsável, então se é o estagiário, se são advogados júniores, enfim. Então vamos colocar aqui. E ele já vai vir também com responsável designado. Então, colocar aqui que seja Gabriele. Ele já vem automaticamente com a data de início. E aqui, caso tenha, enfim, vai vir aqui também qual é a área. Então, falando, olha, é uma demanda do criminal, sub-área, trago. Aqui no final, eu tenho o meu campo de registros. Caso ao longo do processo eu precise de alguma informação do cliente, acesso à pasta do Drive, o tipo de contrato dele, enfim. Vocês vão só clicar ali no quadro de registros, pesquisa pelo nome do cliente. Aí ele vai cair aqui, vocês vão ver aqui as informações dele. Caso seja necessário redigir alguma coisa que precise de informação pessoal, vocês vão ter aqui de fácil acesso e vai ficar aqui também um link no final da pasta do Google Drive, nesse campo aqui, para pegar documentos. Então é isso. Fiz essa minha vinculação lá com o meu campo de registros. Eu vou também poder acessar aqui lá o registro dele na minha área de demanda. Então pode ser que aqui eu recomendo dar uma olhada, porque caso a Raíssa julgue necessário, ela pode colocar alguma observação importante aqui. Então aqui para vocês vão ter uma noção de alguma observação relevante. Mas basicamente é isso. Quando forem começar, então todas as demandas vão vir para cá. Quando vocês forem começar a executar a demanda, basta clicar aqui, iniciar a execução. Cliquei em iniciar a execução, ele vem para a primeira etapa, automaticamente, que vai ser confecção da petição. Então ele cai para cá, para o status em progresso. Qual que é a etapa? A etapa, petição ou contestação, né? Confeccionar uma petição ou uma contestação. Qual é o prazo? Vai ser definido, isso daqui já é pré-definido lá em cima, porque eu não preenchi nada. Esse daqui está um registro em branco lá dentro da demanda, mas o prazo já vai vir automaticamente para vocês, do quadro de demandas. Status do prazo. Como não tem prazo, o status vai ficar em branco, mas quando vocês estiverem dentro do prazo, ele vai ficar aqui com o status em andamento. Se estiver um ou dois dias antes de vencer o prazo, vai entrar aqui como risco. No dia do prazo, caso vocês o status lá esteja em andamento, o status geral esteja em andamento, ele vai ficar como possível atraso. Se obviamente passar do prazo, ele vai ficar como atrasado. Aqui dentro do prazo verdinho, ele só vai ficar quando vocês concluírem. Se concluiu e o prazo não estourou, ele vai ficar aqui vai ficar verdinho no prazo. Fora isso,
são esses outros aqui. Antes do prazo, em andamento. Se for 2 dias ou 3 dias antes de vencer, vai entrar em risco. No próprio dia, e se ainda estiver a demanda lá, o status geral, que é esse daqui, progresso, né? O status em progresso. Se ele ainda estiver em progresso e o prazo for vencer hoje, você vai ficar aqui como provável atraso, ou seja, você ainda está executando uma demanda que vence hoje, então provavelmente vai atrasar. E se passou, atrasado. Só recapitulando. Eu vou deixar aqui em cinza porque eu não coloquei prazo lá na demanda, mas repetindo, vai vir com prazo de vocês. Data de audiência, futura lá na frente, quando for marcada uma audiência, vocês vão preencher aqui a data da audiência e automaticamente vai ser marcado também na agenda do Drive. Então, vocês vão clicar aqui e vão colocar essa label aqui de audiência, porque isso aqui vai ficar fácil de identificar depois. Observação. Ao longo do processo, vocês julgaram relevante alguma observação no processo do cliente? Comentem aqui. Isso daqui é uma observação geral, tá? Então, que tipo de observação? Qualquer uma. Cliente demora muito para me responder. Cliente demora muito para responder. Portanto, precisa solicitar documentos com 3 dias de antecedência. Eu sei que ele é enrolado, por exemplo, para não atrapalhar o meu prazo. Então, o que vocês julgarem relevante, coloquem aqui. Próxima comunicação com o cliente. Isso daqui é algo automático. E esses últimos aqui a gente viu. Um ponto interessante. Toda vez que eu clicar lá para iniciar a minha demanda, então cliquei, toda vez não, desculpa, só preciso clicar uma vez. Quando eu cliquei em iniciar a execução, aqui vai começar um controle de tempo. Detalhe, não parem esse controle de tempo por qualquer motivo. Por quê? No momento em que eu pausar aqui, por exemplo, porque isso daqui é para mensurar a demora dentro de uma demanda, mas não é para puxar a orelha de vocês, muitas vezes é para ajudar. Tá? Então, para entender onde vocês têm mais dificuldade, onde vocês têm mais facilidade. Não tentem burlar isso daqui, até porque não tem como. Se eu vier aqui e durante a execução, por exemplo, está aqui em andamento, está em progresso, eu vim aqui, pausei, na verdade aqui independente do status. Toda vez que eu pausar, a Raíssa vai ser notificada que houve uma pausa e vocês vão precisar vir aqui, registrar o motivo que vocês terem pausado. Então, o controle de tempo foi pausado, registre o motivo. E ela também vai receber essa notificação e vai vir cobrar vocês, vai vir perguntar a vocês, fulano, por que você pausou o controle de tempo? Então, deixem isso daqui rolando, deixa passando esse controle de tempo porque é muito importante. Tá bom, então eu iniciei a execução, eu vi aqui que está numa etapa de petição, está com status em progresso. Eu não preciso ficar mudando manualmente as etapas ou as ações, tá? Eu só preciso mudar status. Vim aqui, marquei como concluído, automaticamente ele já vai passar para a próxima etapa. Então ele já vai vir para cá, ele mudou a etapa. Então, eu vim agora para a revisão interna. Qual que é a ação? Revisar com a equipe. Status em progresso. Mesma coisa. Se tiver prazo, a gente vai atualizar. A próxima comunicação ainda não tem. Enfim, e o tempo vai rolando. Finalizei essa etapa. Marco como concluído. Organização da pasta do cliente. Vai ser a etapa seguinte, que ele automaticamente já vai ser transferido. Opa, acho que não foi. Deixa eu mudar aqui. Foi. Então ele veio para cá automaticamente com organização da pasta. Organizei a pasta. Cadê? Organizei a pasta. Então venho para cá, concluir. Toda vez que vocês forem concluindo a etapa, sempre certifiquem de marcar ali a conclusão. Então, olha, já venho para o grupo seguinte, que é a parte de protocolo. Então, o que é interessante é que isso daqui, não sei se vocês perceberam, mas isso daqui vai se tornar uma linha de produção. Então, eu tenho 20 demandas judiciais. Eu vou ter 5 ali em fase de organização de pasta, eu vou ter 5 em fase de protocolo, eu vou ter 2 ali na fase da petição, vou ter 8 aguardando decisão e por aí vai. Então, a ação a ser executada, e a gente vai
avançando as etapas. Protocolei, ele vai vir aqui para a etapa de aguardando decisão. Vocês vão ver que o status ele vai mudar. O status vai ficar como aguardando. Por quê? Não sei quanto tempo vai demorar, né? Pode demorar, sei lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei qual que é o prazo. Talvez dependa muito também de qual que seja a área, qual que seja a demanda, né? Qual é o processo. Então, por isso que ele fica aqui com status como aguardando. Ele com status aguardando, o contador com um dia, eu vou pausar aqui agora, né? Mas com desculpa, acho que 1 hora depois, após entrar no status de aguardando decisão, o contador de tempo vai ser pausado, tá? Então aqui automaticamente o tempo vai pausar e aí quando a Raíssa for ver, ela vai saber que vai ser a única parte que vocês não vão precisar justificar o porquê que foi pausado, porque é uma pausa automática, enquanto está aguardando decisão. Então aqui para mim não faz sentido o contador de tempo, né? Porque isso daqui é um contador operacional, não faz sentido ele correr. Aí aqui é um ponto interessante. Vocês viram que na hora que ele entrou aqui, que é para aguardando decisão, próxima comunicação com o cliente, 24 de janeiro. Então eu vou semanalmente, eu vou de forma proativa atualizar o meu cliente em relação ao status do caso dele. Então, olha, fulano, teu processo lá na área criminal, referente ao tema assim, assim, assado, está ainda aguardando decisão do juiz. Então, eu vou, porque muitas vezes, dependendo do tema, né, o cliente pode ficar ansioso. Então, por isso que vocês vão semanalmente, esse prazo aqui, ele é renovável, tá? Então, chegou no dia 24, vocês vão mandar a mensagem, vão receber essa notificação. No dia 20, passou o dia 24, 7 dias depois, então lá para o dia 31, ele vai novamente surgir aqui com esse status para vocês irem atualizando ele e assim até mudar a etapa. Saiu a decisão, eu vou vir aqui marcar como concluído. Qual vai ser a etapa seguinte? Analisar a minha decisão. Então, qual foi? Foi uma decisão favorável? Não foi favorável? E aí, eu vou precisar analisar. Provavelmente eu vou discutir isso daqui com a equipe, né? Nesse inteirinho aqui, ó, vocês podem ver, voltou a contar o meu... Nesse inteirinho aqui vai voltar a contar o meu cronômetro. Então, aqui eu tive que colocar manualmente, porque eu criei ele muito recente. Mas ele não precisa se preocupar, vocês nunca vão precisar se preocupar em pausar isso daqui manualmente. Sempre vai ser automático, então nunca pausem, porque se pausar, mais uma vez, vocês vão ter que justificar o motivo de ter pausado. Tá, então cheguei aqui, preciso que fazer algum tipo de audiência. Se sim, eu vou marcar a data da minha audiência. Então, colocando data da audiência, isso daqui ele está vinculado com o e-mail de vocês, tá? Então, automaticamente vai marcar um compromisso na sua agenda do Google. Vocês colocam como audiência aqui a flag. Então, analisei. Analisei essa etapa, vai vir para cá, ó. Ações necessárias. Aqui em ação necessária, ele vem aqui, ó. Opa, eu cliquei sem querer. Mas ele vem para cá, ele vai ficar lá embaixo com esse status aqui, ó. Ação conforme decisão. Ele vai ficar pausado aqui em ações necessárias com ação conforme decisão. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar aqui, vão discutir com a equipe, obviamente, né? Analisar. Então, de acordo com a decisão, vocês vão selecionar aqui uma ação. Se vai ser réplica, se vai ser audiência, se vai ser regularização, se vai ser um recurso, um arrolamento, execução da decisão, enfim. Então, digamos que tenha sido uma réplica. Na hora que eu clicar, ele vai vir aqui, ele volta, né? Então, depois que eu cliquei e concluí, ele vai voltar para cá e vai ficar como aguardando a decisão novamente. Tá? Então, ele é uma espécie de um loop que ele segue. Então, cheguei, fui lá, decisões, ações necessárias. Dependendo da ação que eu selecionar, ele volta para o aguardando a decisão e aí vai ser aquele processo que você já conhece. Concluído.
Aí ele vem para cá para analisar a decisão. Marco aqui depois como concluído. Deixa ele resetar. Marco aqui como concluído. Ele vem para cá para análise de decisão ou ação necessária, conforme for. Então, fui, beleza. Passei ali a ação necessária. E ele foi, então foi aqui de novo. Então, por brevidade, deixa eu arrastar aqui, mas isso daqui é automático, como vocês viram. Vim para cá, já está em etapa de arquivamento. Então, eu passei já pela ação necessária, já passei de novo, já foi a decisão final do cliente. Ele vai vir aqui para o status como em progresso, com a etapa de arquivar. Então, qual que é a ação necessária? Arquivamento. Então, ele vai ter passado, né? Então, que provavelmente, depois de vocês terem, sei lá, entraram com recurso, o recurso foi negado, foi decidido, ele vai voltar para cá, né? Vai, depois de aguardando, vai vir para análise de decisão. Ação necessária, talvez vocês tenham que executar, né? Acho que é a execução da ação, isso, execução da decisão, então vocês vão executar a decisão. Executei a decisão, marquei como concluído, ele vai vir para cá como arquivamento. Então está aqui, vocês vão fazer todo o processo de arquivamento do processo. Então vão concluir todas as etapas de arquivamento, provavelmente vão se comunicar com o cliente também nesse interim e marcar como concluído. Marquei como concluído, ele vai vir para cá. Perdão, vocês vão marcar aqui como... Aliás, isso, como concluído. Ele vai automaticamente, já coloca aqui como finalizado. Marcou como finalizado. Ele... Acho que a internet aqui está um pouquinho lenta. Ele vai vir... ele vai ser transferido... Pronto. Ele vai ser transferido aqui para o quadro de finalizados. E aqui encerra o cronômetro. Vocês vão ver que ele vai encerrar já daqui a pouco. Ainda está executando toda a automação. E ele muda a etapa. Então aqui, mudou a etapa como finalizada, a ação a ser executada foi finalizado. O prazo aqui foi encerrado também. E aqui o controle, ele vai ficar parado. Então aqui já está parado, vocês estão vendo que não está correndo mais. Então basicamente é esse. A única preocupação que vocês vão ter é de marcar como concluído os status e somente que em ação necessária é que vocês precisam selecionar manualmente a ação a ser executada conforme o processo. Então aqui não tem como automatizar porque depende da decisão do juiz. Então realmente é uma tarefa analítica, vocês precisam analisar e manualmente selecionar qual vai ser a ação a ser executada. E depois disso, passa lá pela decisão, pela execução da decisão, passa pelo processo de arquivamento e aqui finaliza o processo. E lá no quadro de demandas da Raíssa vai aparecer como finalizado. Então, se a gente voltar aqui, no quadro inicial, ela vai conseguir saber que essa demanda aqui que está em execução no judicial já está finalizada. Então, com isso, ela consegue encerrar aqui também. E fim do processo. É um fluxo bem parecido aqui dentro do registro de marcas e todos eles, na verdade, procedimentos administrativos, registro de marcas é praticamente idêntico ao judicial. O registro de marcas vai ter uma coisinha ou outra só diferente. O que vai diferenciar um pouco mais, porque é simples, né? O que é um pouco mais simples de ser feito, é aqui dentro. Contratos, análise, notificações, diligências. Toda vez que surgir uma demanda, ele vai vir para cá. E aí vocês vão ver qual que é a demanda. Então, assessoria geral empresarial. Quando eu clico aqui em demandas, preciso de um modelo de contrato de serviços. Então, vocês viram o quê? Contrato. O que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui em procedimentos e vou selecionar contratos, notificações, regulamentos e documentos jurídicos em geral. Então, isso daqui é um fluxo só. Cliquei aqui, ele já vai vir automaticamente, tá? Com o setor e com o responsável marcado, como eu expliquei lá no quadro anterior. Venho aqui e clico em iniciar a execução. Cliquei em iniciar a execução.
simplesmente vou vir aqui, ação a ser executada, confeccionar o contrato. Concluído. O que ele vai fazer? Desculpa, não era concluído. Deixa eu voltar aqui, tem que ser como finalizado. Deixa eu usar esse de baixo aqui. Quase que dá ação. Então aqui, quando eu marcar ele, então está aqui confeccionar o contrato, marquei lá como concluído, como finalizado, na verdade, não coloque como finalizado. Quando eu colocar como concluído, ele automaticamente já vem e muda aqui para a etapa seguinte. E por aí vai. Cliquei como concluído, ele vai vir aqui e vai atualizar até eu finalizar todas as minhas etapas e mudar e vir aqui para a parte de finalizado, onde ele conclui o processo geral. Isso ele vai passando por todas as etapas de um processo. Então, confeccionar o contrato, envio da minuta, aguardando feedback, ajustes. Então, tudo isso vocês só precisam se preocupar em ir mudando o status. E isso também serve para as outras. Então, se eu vir aqui, por exemplo, selecionar um procedimento de diligência, colocar aqui para iniciar a execução, ele vem para cá, então, status em progresso, ação a ser executada, preparação. Venho aqui e marco, por exemplo. Vamos verificar aqui depois. Está dando aqui um conflito de automações, mas cliquei aqui, ele vai mudar, enfim, independente. Vou clicando como concluído, ele vai passando as etapas até o finalizar. Então, tem todas as etapas de cada uma dos grupos, né? Então, lá dentro de contratos, por exemplo, eu tenho as etapas de confeccionar contrato, envio da minuta, aguardo feedback e ajustes. Aqui em dúvidas, análise e reuniões, análise estratégica, comunicação e a comunicação técnica, diligências, preparação, agendamento e execução da diligência e acompanhamento, e para assinatura, simplesmente assinatura. Então, a finalização quando acaba tudo, né, ele vem para cá como concluído, e a gente finaliza o processo em si, e da mesma forma que o judicial, ele já notifica aqui a Raíssa, e fica disponível aqui o status. Então, por exemplo, aqui que foi um regulamento, um contrato que eu fiz, apareceu aqui como concluído e o status também como concluído. Então, ele é bem simples, você só precisa, ali a única coisa que precisa é ir mudando o status. Colocar como finalizado, que ele vai pulando, vai passando cada uma das etapas e vai avançando. Registro de marca, ele vai ser um pouco mais semelhante ao judicial. Então, onde eu vou vir aqui, clico, por exemplo, para iniciar a minha execução, ele vai vir para cá como pesquisa preliminar. Então, a ação a ser executada, pesquisar. Pesquisei. Existe a possibilidade de registrar? Sim ou não? Existe sim, então ótimo. Coloco aqui. Coloquei como sim, aí eu venho aqui, coloco como concluído. O que vai acontecer? Ele vai vir para a próxima etapa, que vai ser a etapa de guia de registro. Então, agora eu sei que vai estar na etapa de guia de registro. Qual que vai ser a ação? Gerar a guia de registro.
Opa, então cheguei e concluí. O que é que eu preciso fazer? Simplesmente colocar como concluído. Então vocês vão conseguir, em todos eles, vocês avançam as etapas e as atividades simplesmente marcando como concluído. Fazendo isso, olha, preenchimento do formulário de registro. Então ele já vem para cá, etapa, preenchimento do formulário, ação a ser executada, aguardando pagamento, né? Então aqui eu acredito que antes de preencher o formulário, vocês precisem aguardar primeiro o pagamento. Ah, o cliente pagou, beleza, já liberou lá, consigo preencher o formulário? Concluído. Qual que vai ser a ação seguinte? Ela vai ficar aqui como preencher o formulário de registro. Então, tá um pouquinho lento aqui. Tá. Brevidade, deixa eu avançar aqui manualmente, mas vocês não precisam se preocupar. Só clicou, ótimo, vai vir aqui, preenchimento do formulário. Ah, preenchi formulário, mesma coisa, vou vir aqui em etapa, né, o dele normalmente, mas ele ficaria como em progresso. Venho aqui como, marco como concluído. Aí ele já veio para cá, ó, ação a ser executada, revisar e protocolar. Ele veio aqui para o grupo de revisar e protocolar. Então eu vou revisar, ação a ser executada, revisei. Já revisei, tá ok? Concluído. Aí ele vai vir para cá, aguardando decisão. Algumas etapas, como tem demorado um pouquinho, eu estou avançando manualmente, mas lembrando, gente, isso daqui é automático, vocês não vão fazer isso. Mudou aqui, então ele vai vir para cá, vai ficar aqui como aguardando decisão. A etapa aguardando decisão. Ação a ser executada, aguardando. Então aqui vocês vão simplesmente aguardar. No momento em que saiu a decisão, marquei como concluído, ele vai vir para a minha etapa seguinte, que é a etapa de análise da decisão. Então, aqui já foi um pouco mais rápido. Então, olha só. Ação executada, análise da decisão. Eu sei que tem a possibilidade de registro, né? Só que não significa necessariamente que foi deferido ou não. Pode ser que tenha algum deferimento. Se foi deferido, vocês marcam como deferido. Se for indeferido, vocês vão lá e marcam como indeferido, né? Isso daqui pode ser feito tanto nessa etapa aqui como na etapa seguinte. Então, já terminei de analisar. Venho aqui mais uma vez. Vou marcar como concluído. Ele vai vir para a etapa seguinte, que vai ser de ações necessárias. Aqui dentro de ação necessária, mais uma vez, eu vou agir conforme a decisão. Se foi deferido, marco aqui como deferido. Eu vou avançar, por exemplo, para a fase, venho aqui, marco como deferido. Status concluído, ele já vai vir aqui automaticamente para a minha fase de finalização, né? Onde eu venho aqui, ó, ele automaticamente já vem, ação executada, guia de pagamento final. Onde eu vou gerar, mandei a guia, meu cliente pagou, concluído. Aí ele vai vir para cá, aqui, ó, aí já mudou, etapa aqui como concessão, ação não vou esperar, a ação como ser executada, o cliente já pegou e já pagou, ele vai vir como arquivamento. Depois disso, veio para arquivamento, vai ser transferido para cá, vocês vão conseguir concluir o processo, ele vai vir aqui depois, após concluído, para finalizados, concessão do registro. Vai ter casos onde, deixa eu voltar ele aqui dentro da análise de decisão, por exemplo, pode ser que não tenha a possibilidade de registro. Nesse caso, aí vocês vão ter que vir aqui e selecionar uma ação necessária. Qual que vai ser a ação? Vai ser uma oposição? Vai ser uma manifestação? Vai ser um recurso? Ou o cliente vai desistir? Então, por agora não, demorou muito, o cliente desistiu. Qualquer uma dessas aqui, se for oposição, manifestação ou recurso, a mesma coisa. Vocês vão selecionar a ação, executa a ação, marca como concluído, aí ele vai vir para cá, volta para aguardando decisão, depois que foi decidido, vocês vão analisar,
pois a ação conforme necessário. Então, isso daqui é um loop parecido lá com o judicial. A única diferença é se vocês marcarem como desistência. Marcou como desistência, concluiu o processo ele vai vir para cá, ó, desistências. Então, ele passa ali para a etapa do arquivamento, obviamente, para vocês arquivarem a pasta, enfim, processo, fazerem todas as etapas de arquivamento, e ele fica aqui registrado como desistência. Aí só uma outra observação é bem aqui também, ó. Nessa etapa aqui de pesquisa preliminar, não sei se vocês lembram, eu marquei como sim a possibilidade de registro. Pode ser que seja não. Se for não, se não for possível registrar, vocês viram lá que durante a pesquisa, vocês viram que não existe possibilidade de registro. Vocês vão marcar o status aqui como concluído. É a mesma coisa, ele vai vir aqui e automaticamente, esse daqui ele não vai mudar porque eu criei ele manualmente, ele vai vir aqui e vai mudar para, ao invés de ele vir direto para gerar a guia de registro, ele vai passar antes pela etapa de comunicar com o cliente. Passei pela etapa depois, comuniquei o cliente, né, o status ele reseta para em progresso, comuniquei com o meu cliente, marquei como concluído, aí a gente vai precisar depois decidir uma nova, como já mudou aqui, decidir uma nova estratégia. Qual que vai ser a nova estratégia? Vai mudar um nome, vai adicionar alguma coisa, vai mudar a logo, enfim. Para aí, somente após isso, decisão da nova estratégia, vocês concluírem e ele vir para a etapa seguinte, que é da guia de registro. Então, ou seja, o que muda aqui? Se na pesquisa preliminar vocês virem que não há possibilidade de registro, vai ter duas etapas a mais, que é comunicar com o cliente o porquê que não é possível e decidir com ele uma nova estratégia, para somente após isso vocês virem para cá, gerar a guia de registro, etc. e seguir com o fluxo. Então, só tem esse adendo aqui na hora da possibilidade e o outro adendo é aqui dentro do deferimento. Então, se for deferido, ele segue o processo normalmente. Se for indeferido, vocês vão precisar selecionar uma ação a ser executada e aí vai ter a repetição dessa fase, de aguardar a decisão, analisar a decisão e agir conforme a decisão. O último quadro, que é o procedimento administrativo, eu vou passar ele bem rápido aqui, porque ele se assemelha bastante com o judicial. Então, quando aparecer aqui uma demanda nova, eu simplesmente vou precisar vir aqui em executar, iniciar a execução. É a mesma coisa, ele vai vir para uma análise preliminar estratégica, onde eu venho aqui, conforme eu for marcando como concluído, ele vai avançando nas etapas. Então, fiz uma análise preliminar estratégica, a etapa seguinte, que vai ser uma ação necessária. Então, etapa ação necessária. Qual que vai ser a ação necessária? Ele vem aqui, muda, enfim. Da mesma forma, eu fui concluindo, aguardando decisões a analisar. Então, é a mesma estrutura do judicial. Como eu falei, o judicial serve básico para todos. E a execução aqui, vocês vão simplesmente mudando os status, que ele vai avançando etapas e vai avançando ações. Tomem cuidado com os prazos. Então, o prazo vai vir automaticamente. Vocês vão acompanhar, obviamente, só para poder orientar o trabalho de vocês. Mas o prazo vai vir automaticamente. Vocês não vão precisar mudar nem adicionar. E a única coisa, dependendo do tipo de demanda, se for marcar audiência, marque. Comentários, alguns se for relevante. E próxima comunicação com o cliente, ele vai marcando semanalmente aqui de forma automática. E aqui também tem um controle de tempo, tudo como as outras áreas.